Olá, meu nome é Luís Alves, sou coach e mentor profissional, palestrante e autor. Seja muito bem-vindo a mais um episódio Live Performance TV. Esta semana eu vou falar sobre a intuição e, obviamente, dando seguimento a estes episódios sobre a lei da atração, que é, sem dúvida, a temática que as pessoas mais me pedem para falar. A intuição, para mim, é o GPS interno, ou seja, aquilo que nós temos de sexto sentido. Muitas pessoas chamam-lhe de alguma atividade ou algum tipo de sensação extrasensorial, não importa. Eu posso chamar-lhe o GPS interno, ou o sexto sentido, se preferirem. A intuição, pelo menos segundo aquilo que eu acredito, é, sem dúvida, o melhor conselheiro que nós temos. Muitas vezes, se nós ouvirmos a nossa intuição, nós somos levados a fazer coisas que aparentemente não estão relacionadas com aquilo que nós desejamos para a nossa vida e que fazem com que todas as portas se abram rapidamente. Mas agora é necessário que vocês atentem a um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Todos os conteúdos que eu irei falar neste episódio sobre a intuição são válidos apenas e só quando nós estamos devidamente equilibrados. Ou seja, quando os nossos pensamentos já estão numa frequência bem sintonizada e quando as nossas emoções já não são de carga negativa. Ou seja, se eu for ouvir a minha intuição quando os meus pensamentos são pessimistas, quando eu tenho emoções negativas e dolorosas até dentro de mim, a minha intuição só me vai levar para caminhos ainda mais negros ou mais sombrios. Ou seja, que façam prolongar a sensação da frequência que eu estou a emitir através dos meus pensamentos e das minhas emoções. Então é muito importante que a história que eu vos vou contar e o exemplo que eu vos vou dar deve ser seguido apenas e só se eu estiver devidamente equilibrado, mentalmente e em termos emocional. Eu falo sobre todo este processo de equilíbrio no meu livro Sem Limites. Portanto, se quiser dar uma olhada e acompanhar todo este processo, no livro encontrará esse passo a passo. Então, como é que a intuição, ou como é que este sexto sentido pode ser utilizado para me aproximar mais rapidamente dos meus sonhos, de concretizar ou de manifestar aquilo que eu desejo para a minha vida? Eu vou-lhe dar um exemplo muito prático. Em 2013, e se já leu livros meus no passado, já sabe parcialmente esta história. Eu tive uma determinada situação profissional que me fez parar e que me fez questionar realmente tudo aquilo que eu fazia na minha vida profissional. E na altura, eu comecei, na altura eu já aplicava a lei da atração, aliás, há muitos anos que eu aplico a lei da atração, mas na altura eu fui fazendo esse tal processo, que também partilho no livro, eu fui fazendo esse tal processo e cheguei à parte da intuição. E como eu sabia que eu tinha começado a meditar, portanto eu estava equilibrado em termos emocional, em termos mental, eu resolvi seguir a minha intuição cegamente, sem pensar em consequências. E a minha intuição nessa altura dizia-me assim: Luís, tu tens que parar qualquer atividade profissional, portanto tens que parar de trabalhar até descobrires finalmente o que é, qual é a profissão, qual é, digamos assim, a área profissional que te permite ter aquilo que tu queres para a tua vida. E o que eu desejava na altura era ter flexibilidade total de horários, poder trabalhar em casa, estar o maior tempo possível com a minha mulher, portanto, trabalharmos em conjunto, poder usufruir da praia que tenho em frente à casa, da minha piscina, poder caminhar, poder ir correr, poder ter, obviamente, a minha liberdade. Ao mesmo tempo, eu queria poder ajudar as outras pessoas, poder, de alguma forma, usar a minha história de vida como exemplo para inspirar outras e, ao mesmo tempo, também, quem sabe, começar a comunicar, da mesma forma como eu estou a fazer através deste vídeo, comunicar com outras pessoas e dar realmente esta partilha de sabedoria que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. E eu sabia que havia aí um choque entre aquilo que a minha parte racional me dizia, que tinha que continuar a trabalhar porque tinha contas para pagar ao fim do mês, como é óbvio, como todos nós temos, e tinha a parte da intuição que me dizia: não, Luís, esquece a parte financeira, tudo se vai resolver, faz um break, portanto, faz uma pausa até tu decidires efetivamente dentro de ti aquilo que te vai preencher o coração. E esta pausa, portanto, eu ter seguido a minha intuição, fez-me parar durante 6 meses. Se eu não estivesse equilibrado, obviamente que eu tinha entrado em pânico ao fim de um mês ou dois. Em primeiro lugar, porque eu não gosto de estar parado. É uma coisa que eu não consigo. Eu tenho que estar sempre a trabalhar, sempre com um projeto novo, sempre algo que me estimule. Mas ao mesmo tempo eu tinha as contas para pagar a aparecer ao fim do mês. E realmente não me perguntem como as contas foram-se pagando a si, sozinhas, até que eu encontrei realmente o coaching, encontrei o mentoring e toda esta área de desenvolvimento humano, que me possibilitou, a partir de fevereiro de 2014, começar a trabalhar naquilo efetivamente que eu considero que é
a profissão da minha vida, ou seja, aquilo que eu gosto de fazer e que sinto que não estou a trabalhar. É um prazer para mim gravar estes vídeos, fazer os meus atendimentos, palestras, seminários, escrever livros. Para mim é um prazer, não é trabalho. Então eu tive que seguir a minha intuição. E quando eu segui a minha intuição, em apenas meio ano, veio até mim tudo aquilo que eu queria. E da mesma forma, a partir do momento em que eu, em fevereiro de 2014, iniciei atividades oficialmente, tudo aquilo que eu fui fazendo e a evolução rápida que eu fui tendo ao longo destes mais de 18 meses, foram todos seguidos pela minha intuição. O escrever o primeiro livro foi a minha intuição que me disse: escreve um livro, é uma maneira fácil que tu tens de comunicar com as pessoas. E eu que detestava ler, eu não podia ver um livro à minha frente. Se alguém me quisesse castigar, era darem-me um livro para a mão e dizerem: tens que ler este livro todo. Porque de facto, para mim, a concentração em letras pequenas para mim era difícil. E eu comecei a desenvolver essa capacidade. Tudo a seguir a minha intuição. E sempre que eu sigo a minha intuição, eu sei que rapidamente as coisas se manifestam à minha frente. A intuição é, sem dúvida, aquilo que é um dos últimos passos para a manifestação. E digo-vos que, sem dúvida, quando nós estamos com a nossa intuição devidamente apurada, ou seja, quando nós estamos equilibrados e na mesma frequência daquilo que pretendemos conquistar na nossa vida ou atrair até nós, a nossa intuição não falha. Mesmo que muitas vezes as coisas não pareçam correlacionadas. O que é que me diria para mim que o meu bem-estar profissional, a minha realização profissional e mesmo a parte da abundância financeira e de bem-estar pessoal, de até melhorar o meu relacionamento a dois, de aumentar o meu número de amizades, de poder ser mais acarinhado pelas pessoas, tudo tinha a ver com o parar de fazer alguma coisa. Isso era totalmente contraditório na altura, se eu fosse a racionalizar. Entretanto, seguindo a minha intuição, comecei a fazer caminhadas na praia, comecei a meditar, comecei a ler, comecei a ver palestras, comecei a participar em seminários e quando eu percebi, eu já estava no caminho certo para a profissão onde estou hoje. E, sem dúvida, que se não fosse a minha intuição, você não estaria a ver este vídeo, eu não teria lançado 10 livros como já lancei, eu não teria tido mais de 1200 horas em sessões de coaching, nada disto tinha acontecido. Então eu posso lhe dizer que, sem dúvida, que a intuição é uma das partes que não é falada normalmente em livros sobre a lei da atração, inclusive o próprio segredo, não se fala muito na intuição, e eu digo-vos que é das partes mais importantes na parte final, na reta final, depois de nós já estarmos completamente alinhados com aquilo que desejamos. Seguir a nossa intuição, a nossa voz interior, o nosso sexto sentido, leva-nos rapidamente à manifestação daquilo que nós desejamos. E você costuma seguir a sua intuição? De que forma a sua intuição o tem ajudado a manifestar aquilo que você deseja? A sua intuição tem-lhe dado bons conselhos ou, pelo contrário, tem levado a afastar-se dos seus sonhos? Partilhe a sua experiência nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. Não se esqueça de subscrever o canal, partilhar este vídeo e curti-lo. Não se esqueça também de se juntar a mim no Facebook, no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, subscrever o blog para receber atualizado todas as informações novas que eu vou partilhando. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este vídeo. Até para a semana e um forte abraço.